Que Jesus nos abençoe. Boa tarde, meus irmãos. Na tarde de hoje, para dar início à palestra, irei fazer a leitura do livro Atitudes de Amor. O trechinho aqui diz: evitar o mal é dever, fazer o bem é tarefa de amor. O bem que deixamos de fazer perturba a marcha. Isso é negligência para com as boas obras. Façamos tanto quanto poderíamos e deveríamos. Vamos orar, meus irmãos. Bondoso amigo Jesus, nesta tarde te rogamos a tua presença, a presença da espiritualidade amiga, a presença dos irmãos desta tarde que vão ajudar a entendermos um pouco mais dos ensinamentos do Cristo, a todos que já se encontram presentes para ouvir essa palestra e a todos vocês que vão ouvir depois. Nós rogamos a espiritualidade amiga está à frente desse trabalho, entendimento, sabedoria, clareza, que o nosso irmão Mauri Neto traga na sua exposição com muito amor e muito carinho, com seus conhecimentos já adquiridos, possa passar para todos nós. E nós que possamos estar receptivos às boas energias, boas palavras, aprendendo a lição do Mestre, vamos dar por iniciado a doutrinária dessa tarde. Com a tua permissão, com a permissão da espiritualidade amiga, passo a palavra para meu irmão, Mauri Neto. Mauri, é com você. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma doutrinária nesse canal de amor. Eu sou Mauri Neto e hoje me caberá a exposição dessa tarde. A exposição dessa tarde tem como título Terra, Bênção Divina. É o título do capítulo 60 do livro Palavras de Vida Eterna, livro este que foi escrito por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Bom, vamos aqui ler o capítulo juntos e assim buscar refletir um pouquinho mais sobre o que a gente pode retirar, o que a gente pode conversar sobre ele. Como eu falei, né? No capítulo 60 do livro Palavras de Vida Eterna, Terra, Bênção Divina é o título. Vamos começar com aquela parte inicial do texto, né? Que é aquele texto, digamos assim, de chamamento do capítulo. Abre aspas e ele começa dessa forma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, João, capítulo 3, versículo 16. É interessante aqui ressaltar que já desde cara estamos recebendo, nós estamos conversando a respeito do amor de Deus em relação ao mundo. O título já diz logo, ele quer trazer, né, a Terra em si como uma bênção. Por que o planeta Terra? Porque a Terra é uma bênção. E aqui ele traz o recorte, né, nessa frase, que o amor de Deus, né, que Deus nos amou de tal maneira que o seu Filho unigênito, ele foi dado, né, para que todos que nele crê, ou seja, no Filho unigênito e também sucessivamente em Deus, não pereça e tenha essa vida eterna. Então, quando Jesus nos diz que o reino dele não é desse mundo, ele conversa um pouquinho sobre essa questão da vida eterna. Por que o reino de Jesus não é desse mundo? A gente começa a entender e refletir, melhor dizendo, sobre aquelas perguntas que eu sempre trago, mas que são perguntas essenciais, e percebam como elas são tão importantes que sempre
é possível dialogar com aquelas perguntas pilares da filosofia. O que somos? Para onde vamos? De onde viemos? Então, quando a gente vê a questão da vida eterna, claramente é algo relacionado a para onde vamos. Então, a vida eterna, todos nós temos vida eterna. Ah, mas eu vou morrer. Isso seria a vida eterna? Se eu vou morrer, como é que eu vou ter vida eterna se eu vou morrer? Aí é a questão de entender que a vida eterna não é a vida terrena. A vida eterna é aquela vida espiritual. É a nossa existência espiritual. Essa é a vida eterna. Somos seres imortais. Por isso que a Terra é uma bênção. Como assim? Vamos ler um pouquinho mais, porque percebam que a vida eterna é como se fosse o fim da linha. A vida eterna, digamos que é, entre aspas, o produto. Mas o processo, o caminho, o meio, aí sim que a gente vai conseguir entender a importância da Terra nessa questão. Vamos lá para que a gente possa pensar um pouco melhor. Continuando o texto, ele começa da seguinte forma: não amaldiçoes o mundo que te acolhe, não amaldiçoemos a terra que está nos acolhendo. Estamos encarnados nesse planeta. Pode não ser um planeta mais desenvolvido no quesito de evoluções planetárias, né? Os planetas eles possuem classificações e a Terra não é um dos planetas mais desenvolvidos. Mas, da mesma forma, não devemos amaldiçoá-la, porque ela nos acolhe. Nele, encontras a bênção divina. Então, na Terra, encontramos, melhor dizendo, a bênção divina. Envolvente e incessante nas bênçãos que te rodeiam. Então, aqui está dizendo que a Terra possui elementos da bênção divina. A Terra é uma bênção divina. O título já diz isso. Esses elementos, eles nos envolvem de forma incessante, ou seja, ininterrupta. Nessas bênçãos que nos rodeiam, ou seja, ele está falando dos elementos que aqui a Terra possui, são bênçãos divinas, que não devemos amaldiçoar. Certo? Se são bênçãos, por que a gente vai amaldiçoar algo que é uma bênção? A gente vai amaldiçoar algo que a gente não enxerga que é uma bênção, que a gente acha que é ruim. Então, quando a gente amaldiçoa o planeta, é porque a gente não está enxergando essas bênçãos. Certo? E aqui está dizendo que no planeta existem essas bênçãos. Então, é algo questão de... Eu ia falar mindset, é a palavra, mas mindset é uma palavra que muita gente utiliza mais no sentido de coaching e tudo mais. Então, vamos dizer que é a questão da perspectiva. Sabe quando tem aquelas pesquisas, aqueles assuntos que pegam um copo e coloca o copo meio cheio, aí, na verdade, bota metade da água no copo, né? E pergunta, esse copo está meio cheio ou meio vazio? É a questão da perspectiva. Então, eu posso não estar enxergando a bênção, mas você pode estar enxergando. Porque isso é algo do seu estágio evolutivo. A gente enxergar esses elementos como bênçãos. Aí ele começa a falar: o regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar. Estão trazendo vários elementos. O privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Então, tudo aqui são elementos que todos nós, de uma certa forma, vivenciamos. O regaço materno, todos nós temos nossas mães. Tudo bem, alguns podem não ter conhecido as suas, algumas mães podem ter falecido ao dar à luz, alguns podem ter os seus problemas, né, familiares, né, os seus desalinhamentos, mas todos nós temos as nossas mães, que foram pessoas que por um período
tiveram que se adaptar para nos receber, para nos dar essa oportunidade da encarnação. Porque a encarnação é necessária para todos nós. Se nós sonhamos e queremos evoluir, precisamos passar por esse processo. Então precisamos estar aqui, na Terra, dialogando, interagindo com os bens materiais, para que assim a gente chegue nessa vida eterna. Essa vida eterna não é dada para aqueles de brinde, de presente ou sorteio, não. A vida eterna, todos nós temos a vida eterna. Sim, somos espíritos imortais. Mas quando eu me refiro a essa questão da vida eterna, eu estou me referindo ao nossa evolução espiritual, para que nós possamos ter um significado diferente da nossa existência. Ou seja, não precisar encarnar para lapidar as nossas potencialidades, mas já ter essas potencialidades lapidadas para que assim tenhamos tarefas maiores e comecemos, melhor dizendo, a participar do grande concerto cósmico universal, que nada mais é do que essas tarefas grandiosas como Jesus, por exemplo, que é o espírito mais perfeito que aqui encarnou, que é o nosso guia, que nos ensinou muito e ainda nos ensina, possui a tarefa de governador de um planeta, que é esse planeta que é uma bênção divina, a Terra. Então, para que tenhamos essas funções grandiosas que dialogam, interagem e também influenciam nas existências de diversos outros espíritos, precisamos estar aqui nos lapidando, nos melhorando, nos aperfeiçoando. Então, o refúgio do corpo. O que é que ele está falando aqui? Da carne, do nosso corpo, que nos abriga. Somos espíritos que estamos encarnados. Não somos encarnados que são espíritos. Deu para entender a mudança da perspectiva? Eu sou um espírito. A minha essência é espiritual. Eu estou aqui encarnado porque eu tenho um propósito de lapidar e de expandir as minhas demonstrações de amar, que nada mais é do que a autorrealização. Então eu estou aqui para me lapidar, para, como a gente sempre fala, né, evoluir. Estamos aqui para evoluir, em sentidos simplórios, digamos assim. Então, esse corpo que eu estou utilizando, ele é uma bênção. Porque sem ele, eu não conseguiria estar aqui na matéria. Eu não conseguiria estar aqui fazendo essa palestra para vocês dessa forma. Então, ele é uma ferramenta necessária para o meu processo. Assim como a gente precisa de uma mãe para nos dar luz, a gente precisa de um corpo. Uma mãe para nos dar luz para que tenhamos, então, a nossa existência terrena. Porque já expliquei que precisamos passar por essa existência terrena para nos lapidar. Precisamos do nosso corpo para interagir com a matéria. Precisamos do calor do berço, que no caso, enquanto estamos nos desenvolvendo, enquanto espíritos encarnados, precisamos desse lugar que nos traz um conforto, seja o calor do nosso berço, seja o conforto da nossa casa, do nosso lar. O privilégio da oração aqui já começa a sair um pouco mais do aspecto, digamos que inicial dessa existência terrena para algo mais no sentido geral. A oração, ela é potencialmente, como é que eu posso dizer? Ela é uma ferramenta muito poderosa. Ela é uma ferramenta que consegue mudar a psicosfera da Terra. Uma simples oração consegue ter o impacto energético de mudar uma psicosfera. Claro, talvez não como a gente desejasse, mas o complexo, a união de várias, digamos, pessoas em oração e vibração possui um poder muito forte. E a gente, às vezes, não percebe essa importância da oração, não é?
A gente parar um momento do nosso dia, um ou dois, enfim. Não existe uma regra de oração. O importante é que seja do seu coração. Você tem muitas pessoas que fazem aquelas orações prontas. Não que seja errado, não. Tem várias orações prontas, o Pai Nosso, maravilhoso, a oração do São Francisco. A questão é a sua intenção. Se você faz a oração pronta, digamos assim, ou qualquer outra oração, só da boca para fora, vou fazer o Pai Nosso aqui porque eu tenho que fazer com meus familiares, sei lá. Não vai ter o impacto que você espera. Porque o importante é aquela oração, aquela energia genuína que você desprende. É essa oração, essa elevação que você tem no momento da oração que sai do seu coração, que é importante, sabe? Então, você pode fazer palavras lindas, rebuscadas e tal, mas você não está falando aquilo da boca para fora. Então não vai surtir efeito. Então, o privilégio dessa oração, de entendermos e realizarmos essa oração, que nada mais é que esse nosso intercâmbio com o divino. Precisamos também ter o intercâmbio com o Criador. Então, a oração é uma ferramenta que nos consola, que nos proporciona essa situação. O apoio do alfabeto. Quando estamos alfabetizados, temos o poder, temos um poder quando estamos alfabetizados, porque podemos expressar o que pensamos de uma forma estruturada para que o outro pense, também entenda, ou entender de uma forma estruturada o que o outro quer nos dizer através da escrita. Porque a escrita é importante. A escrita ao longo da história da humanidade nos ensinou e nos mostra muita coisa. Os próprios escritos do Pentateuco Kardeciano, por exemplo. O quanto a gente já aprendeu com o Pentateuco Kardeciano. A gente só consegue ter esse acesso porque nós somos alfabetizados e a partir daí nós conseguimos entender aquelas mensagens que foram decodificadas também por um outro alfabetizado. Que no caso Allan Kardec, na linguagem dele. Enfim. A luz do conhecimento. Dizem que conhecimento é poder e quanto mais a gente conhece, maior o nosso fardo. Porque se a gente tem, digamos que o semblante da ignorância, a gente pode dizer, mas eu não sabia isso. Mas se você sabe, aí complica. Porque se você errar sabendo, tem um sentido. Mas se você erra quando você é ignorante, tem um outro sentido. Então a luz do conhecimento tem esse poder de transformação também. Ao mesmo tempo que nos dá uma responsabilidade maior, ele nos proporciona que a gente possa ressignificar algumas coisas da nossa existência. Quando eu falo das perguntas básicas, quem eu sou, de onde eu vim, para onde nós vamos, quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue ressignificar a nossa existência, ou seja, entender para que eu existo e situações que eu vou vivenciar na minha existência podem ser mais, digamos assim, controladas, porque eu sei qual é o meu significado. Quando a gente não tem um propósito, um significado, um conhecimento da nossa existência, a gente fica jogado ao mundo, assim, né? Que nem Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E nem sempre ela vai levar para um caminho interessante. Depende das suas escolhas, depende das pessoas que você interage, depende de uma série de fatores, dos estímulos externos que nós temos, né? Nós nos permitimos ter. Então, a luz do conhecimento, ela é uma ferramenta importantíssima e poderosa, assim como também a oração, como já citei. E tudo isso que eu estou falando aqui são bênçãos divinas. A alegria do trabalho. Trabalho esse, não só aquele trabalho que a gente tem no final do mês, um salário para poder, né, pagar as nossas contas, ter um pouco de dignidade e tudo mais. Não nesse sentido só. Trabalho de poder ajudar as outras pessoas. Trabalho voluntário, por exemplo, aqui na nossa casa. Aquela alegria que dá quando a gente ajuda alguém, né, que precisa, aquele sorriso genuíno da pessoa que precisa de ajuda e você está separando um simples, talvez, horário do seu dia. Pode ser algo tranquilo para você, mas que tem um significado imenso na vida da outra pessoa. Então, a alegria desse trabalho, a gente ter essa oportunidade de ajudar na caminhada dos nossos outros irmãos,
de estar contribuindo de alguma forma, é uma bênção. A riqueza da experiência que dialoga com a do conhecimento, a luz do conhecimento. Porque quanto mais experientes nós somos, mais temos controle sobre situações. Porque já passamos por aquilo, ou já temos conhecimento sobre aquilo. Por isso que experiência e conhecimento estão bem ligados. Né? A experiência, a empiria, você vivenciar alguma coisa, é essa a questão da experiência. Experiência nada mais é que você vivenciar aquilo. Então você ter vivenciado diversas situações te faz ter uma visão macro no âmbito geral, né? E assim é permitido, né? Você consegue ter um veredito, você consegue controlar um pouquinho melhor as situações que você vivencia. Então a experiência é importante para ter esse empoderamento de ponderar, sabe? Saber dosar as situações. Podia ter passado por aquilo, de dominar, vamos dizer assim. O amparo das afeições. Aqui para mim soa muito como a relação com o outro. Esse afago que a gente tem com os nossos amados, nossos familiares, nossos amigos. Esse bem-estar, sabe aquele abraço de alguém que você ama. Então, essa afeição, esse contato, essa sinergia, digamos assim, com o outro, que nos ampara, que nos eleva, que nos incentiva a continuar nessa caminhada, que nos suporta em momentos de dificuldade. Então esse amparo também é uma bênção. Olha quantas coisas a gente tem na nossa vida, sabe? Fora as questões materiais, né? A questão que a gente consegue ter desenvoltura para fazer coisas, o ar que a gente respira, a água, né, encanada que a gente tem, situações de saneamento básico, vários outros pilares, várias outras questões. E aqui continua o texto dizendo: do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. Então ele está dizendo que o mundo nos proporciona tudo isso. Como é que a gente pode amaldiçoar o mundo que nos dá tanta coisa? Percebe que ele está mostrando o que a gente tem. Quando a gente não está abençoando, digamos assim, quando a gente não enxerga a bênção do mundo, é porque a gente está pensando, por exemplo, a gente está fisgado, a gente está voltado a um propósito, talvez até materialista, de querer mais coisas, e a gente não tem, a gente amaldiçoa, porque eu não consigo tal coisa, tal pessoa consegue. Entendeu? Aqui é uma inversão de valores. É mostrar o quanto de coisa a gente tem. E aí a gente começa a desenvolver aquele estágio de gratidão, que é reconhecer o que temos e agradecer por termos isso. E está tudo bem em relação a se a gente não tem tal coisa ou tal outra coisa. Porque a gente começa a ver o quanto de coisa a gente já tem. E por entender a realidade, né, ao decorrer do processo de despertamento, como diz Joana de Ângeles, despertamento dessa realidade terrena, do nosso propósito existencial, aí sim a gente desperta esse processo de alegria de viver, né? De ver as coisas boas, mesmo que a situação não seja tão boa. Então do mundo a gente recebe o que nos alimenta, né? Que é o pão, aqui é a metáfora do pão, que é o alimento que nos fornece a energia necessária para o nosso dia a dia. As nossas roupas que nos vestem e que nos livram, ou melhor dizendo, amenizam o frio que a gente poderia ter. Imagina as pessoas que estão nas ruas, principalmente no período de chuva, esse meio do ano, por exemplo. Imagina o frio que essas pessoas não devem ter. E a gente recebe do mundo isso. Claro, a gente tem que trabalhar, a gente tem que, né, a gente tem uma estrutura familiar, ou pessoas que nos fornecem, ou a gente corre, labuta para ir atrás dessas questões, sim. Mas quando conseguimos, a gente pode dizer que o mundo nos fornece essa experiência. E aqui diz, ainda no texto: no mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que traçaram o roteiro. Então,
Quem são os heróis do nosso ideal? Qual é o seu ideal? Você sabe? Cristo é o nosso ideal da doutrina espírita, das doutrinas cristãs, porque temos ele como uma figura a ser seguida. Então, o ideal, o idealizado, é algo que a gente segue como modelo. Então, Cristo é o nosso modelo. Então, podemos dizer que um dos nossos heróis em relação ao nosso ideal, o maior deles, por exemplo, foi Cristo. É Cristo. Os santos da nossa fé, aí já entram outras pessoas, o próprio Cristo também, mas pessoas que já conseguiram chegar no próximo estágio evolutivo, que é o estágio angelical, né, que é quando eles saem, eles já despertaram, já passaram pelo seu processo de autorrealização do reino nominal, que é o qual estamos hoje. Os apóstolos da nossa inspiração, né, as pessoas que estão que nos inspiram, as pessoas que são figuras icônicas para a gente pega frases, que a gente se baseia, que a gente retira, né, aquilo de bom, também dialogando com a questão do ideal, não é? E as inteligências que te traçaram o roteiro, ou seja, o conhecimento, a base, a doutrina espírita, por exemplo, que nos fornecem um caminho, uma ideia. Cada um tem seu caminho, mas a gente pode ter uma noção, uma base, né, para que a gente possa percorrer o nosso próprio caminho da nossa forma, mas de maneira ciente, né, inteligente, no sentido de ter o conhecimento da realidade. E aí a gente entender as questões que nós passamos, ou ter um pouco mais de facilidade, um pouquinho mais de controle em relação às situações que vamos passar. E aí, no texto ainda é dito: o Criador não nola ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim, a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Bem poética essa passagem. Então aqui está dizendo que o Criador não quis deixar a gente preso aqui nessa terra. Não, você não tem que ficar aqui não, vai embora. Vão aqui para a terra, fiquem aqui preso. Não. Aqui não é uma prisão. Aqui é um lugar para aprendermos. Por isso que é uma escola. Escola é um lugar que a gente aprende, né? Cada um no seu estágio vai passando na escola. Chega no momento que a gente tem, supostamente já tem a carga de conhecimento necessária para passar para um próximo nível, e aí sim, ou só trabalhar, ou ir para a faculdade, enfim, tomar as rédeas. Mas a escola é a base. Então aqui, estamos aqui para construir a nossa base. E por que regenerativa? Já entra com a questão do nosso planeta estar nessa, né, como eu falei, os planetas têm estágios. O planeta Terra até, né, tem o seu, digamos, sua característica de provas e expiações, mas evoluindo para a regeneração, para o mundo de regeneração. Um mundo de regeneração onde vão ter espíritos que estão, né, buscando esse aperfeiçoamento, essa melhoria. Onde vai existir, digamos que, de uma maneira mais equiparada a questão do bem e o mal. Porque no mundo de provas e expiações, como a gente havia conhecido anteriormente a Terra, há uma predominância do mal sobre o bem. Mas aqui, uma escola regenerativa, né, pensando nesse mundo de regeneração, vamos ver mais o bem assim, sabe? Um pouco, subindo um pouco essa questão do bem. É a nossa vivência. Abrigo santo, né? Um abrigo santo, então, ele começa a mostrar as belezas da terra, né? Um lugar onde a gente pode, de maneira buscando lapidar essas nossas habilidades, ou seja, estudar na escola, aprender, né? Passar pela escola e aprender. Um lugar onde a gente vai ter, né? A gente pode admirar a beleza da natureza,
né? O divino jardim a pleno no céu. Aqui tá, eu penso numa paisagem de gramíneas, a gente olhando para o céu, para uma lua, né? Aqui ele fala da questão do sol esmaltado durante o dia e à noite, né, tendo as estrelas. Então, elementos da natureza belíssimos que nós temos na Terra. A contemplação do belo da natureza, né? Eu vou dizer a vocês que eu já tive muita dificuldade de entender essa questão de ver natureza, praia. Meu pai que gosta muito, é vidrado pela praia, não entendia muito bem, não gostava muito de ir pra praia. Mas há um quê energético na natureza. Tem práticas terapêuticas hoje que utilizam-se desse quê energético, né? A bioenergia, práticas bioenergéticas, melhor dizendo, que são feitas, né, terapias justamente em lugares de natureza, ou lugares que tem muito arborizados, ou lugares abertos como praias, enfim, né? Então, existe algo terapêutico e regenerativo na natureza. É uma energia, no caso, né? É energeticamente terapêutica. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empresta de inquietação, é a dor de nossos erros. Então, aqui está dizendo que tudo isso que a gente vê como que nos pode proporcionar essas lágrimas, essa questão da dor, né? Enfim, inquietações, é a dor dos nossos erros. É um processo, talvez, das nossas escolhas, ou talvez processo que precisamos passar. Porque a própria dor é necessária no nosso processo de crescimento. Não podemos passar por aqui achando que vai ser um parque de diversões, que vamos nos divertir e só vai ter coisas felizes. Não. Estamos aqui para aprender na escola. Não tem só intervalo onde você vai ficar com seus amigos e brincar e comer, enfim. Vai ter momentos que você vai precisar estudar, fazer trabalho em grupo, com situações de você ter que ficar estudando horas e horas para poder preparar uma boa apresentação ou estudar para uma prova. Então vai haver sacrifício, vai haver um pouco de dor. Aí pode entrar aquele quesito, mas a escola não é para ser dessa forma, enfim, no campo da educação, né? Mas eu estou pegando a metáfora de como existe hoje a escola para explicar essa situação da dor dos nossos erros. E aí é dito, não te faças assim causa do mal do mundo, que em todas as expressões essenciais com substância o bem maior em si mesmo. Então ele está dizendo para que a gente não assuma o papel de causar um mal a alguém, ou enfim, a gente ser a causa dos males do mundo, entre aspas. Né, que a gente busque a todo momento expressar de uma maneira, nos expressar, né, nos elevar, nos proporcionar algo que vise ao bem maior em nós mesmos. Então, é ser, em resumo, positividade. Positividade sempre. Nem todo dia a gente vai estar bem, eu concordo. Não tem como ser todo dia, feliz, assim, nesse sentido, assim, sabe, alegre. Mas é buscar de uma maneira não ser essa causa da praguejar, amaldiçoar, sabe? Ok, não estou no dia legal, beleza. Oração, outras ferramentas que podem proporcionar, sabe? Ou realmente se conter um pouquinho, né? Se segurar, mas não ser o mal do mundo. E aí o texto finaliza, já finalizando também aqui, lembra-te que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como começou, ele termina. Então, a gente pode perceber aqui que estamos num planeta de provas e expiações, de provas e expiações que está passando por processo de regeneração. Precisamos nos lapidar, vamos ter processos de dificuldade, sim, mas precisamos entender e ver quantas coisas magníficas, quantas bênçãos, como o próprio texto diz, nós temos. Algumas foram citadas, eu falei que existem diversas outras, e agradecer por elas. Expressar essa gratidão não só da boca para fora, mas do nosso posicionamento, sabe? Em compreender a situação de encarnados e entender os nossos objetivos perante ao planeta.
Então, a minha reflexão em geral é basicamente essa, né? Vou agora encerrando, mais uma vez agradecendo pela oportunidade da reflexão com vocês. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça, que possamos cada vez mais estar imbuídos de boas energias e no propósito do Cristo. Então, meus irmãos, a doutrinária de hoje, né, vai se encerrando por aqui. E é isso. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela paciência, por estar acompanhando, pela audiência, pela oportunidade, a todos da casa. Não esqueça, né, que se você gostou desse vídeo, do conteúdo, deixar o curtir, que é importante, principalmente se inscrever, né? A gente está buscando essa meta dos mil inscritos. Então é muito importante que, se você não se inscreveu ainda e quer ajudar essa casa de amor, que você possa se inscrever, tá bom? Muita paz, que Jesus nos abençoe. Gratidão, gratidão, gratidão a todos nós que estamos presentes nesta tarde maravilhosa, abençoada. Obrigada, Jesus, por ter nos acolhido nesse momento através do nosso irmão Amaury Neto, que nos trouxe belos exemplos, belos ensinamentos do Cristo. Gratidão à espiritualidade amiga por nos conduzir nesse trabalho, no nosso canteiro de fraternidade, nosso pronto atendimento espírita. Gratidão a todos vocês que acompanharam. Gratidão por tudo que temos recebido. A palavra para todos os momentos é de gratidão ao encarnado e aos desencarnados que foram beneficiados pelas energias positivas. E nesta tarde vamos dar por encerrado com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não vos deixe, Senhor, cair em laços de tentações, nos livrando de todo mal, que assim seja, e assim será. Boa tarde.